Bom dia, boa tarde ou boa noite. O título do meu trabalho é Expressões Cristalizadas na Polêmica do Escola Sem Partido. E eu vou organizar a minha fala em três momentos mais ou menos distintos. No primeiro eu vou falar um pouco sobre o que são expressões cristalizadas e também falar da noção de fórmula da Krieg-Planck. No segundo momento eu vou falar do Escola Sem Partido e da polêmica no espaço público, né, que o discurso do Escola Sem Partido gera. E num terceiro momento eu vou falar de uma expressão específica que eu defendo que seja uma fórmula e que circula dentro da polêmica do Escola Sem Partido, que é a expressão ideologia de gênero. Vários autores em análise do discurso defendem já há algum tempo, e a Krieg-Planck está entre eles, que há expressões que em um certo momento histórico passam a circular de uma maneira mais estável no espaço público, né? Tanto no que diz respeito à sua forma linguística, quanto em relação à memória discursiva àqueles que elas remetem. E os exemplos são inúmeros, assim, desde expressões já velhas conhecidas nossas, como, sei lá, por exemplo, capitalismo selvagem, ou cidadão de bem, ou desenvolvimento sustentável, até outras cujo processo de cristalização está ocorrendo, inclusive nesse momento, mas que já demonstram ter uma certa força, por assim dizer, uma força potencial de serem vistas como expressões cristalizadas. Um dos casos mais interessantes da atualidade é a expressão novo normal. Ela tem circulado com muita força nos mais diversos campos, como, por exemplo, o das ciências médicas, da sociologia, e também nos mais variados espaços, como, por exemplo, dentro da polêmica que gira em torno aí das políticas públicas sanitárias que devem ser adotadas em relação à pandemia de Covid. Um dos fatores que torna as expressões cristalizadas importantes de serem assim vistas pelo analista do discurso é que elas têm um funcionamento bem diferente dos chamados segmentos livres. E o que são segmentos livres? São aqueles que formam uma sequência de palavras qualquer que têm um funcionamento dentro de um enunciado, um funcionamento sintático, um funcionamento semântico e até um funcionamento discursivo que não se repete daquela maneira em outros enunciados as expressões cristalizadas elas vão se repetir na sua forma linguística mais ou menos estável e também nos efeitos discursivos, nos efeitos semânticos que elas produzem. Elas têm que ser sempre lidas, entendidas e analisadas em blocos, que remetem a uma memória específica de um certo campo, de um certo tema ou até de uma certa polêmica. Vamos pensar agora numa das expressões que eu usei como exemplo anteriormente, que é a expressão novo normal. Apesar de ela ser relativamente nova nessa forma cristalizada como ela tem circulado atualmente, ela já não pode mais ser entendida como um segmento livre. Por quê? Porque ela já remete a uma memória muito específica da pandemia da Covid, das consequências do que essa pandemia vai trazer para as nossas ações cotidianas. Então, não dá mais para ouvir essa expressão e pensar simplesmente em algum tipo novo de algum tipo de normal. A gente sabe do que está falando. E vai estar associada a certos posicionamentos. Por exemplo, se um infectologista fala de um novo normal com maior, por exemplo, rigidez no jeito, por exemplo, de se lidar com as pessoas que se ama, de se lidar com o trabalho, um negacionista não vai poder usar dessa mesma forma. Para ele, esse termo, essa expressão novo normal, ele é vetado dentro de uma formação discursiva que acredita
que a pandemia não é real ou que ela não tem a proporção que está sendo noticiada, né? Então, se ele citar a expressão novo normal, ou ele vai citar negando essa expressão diretamente, ou ele vai citar em forma de simulacro, enfim, mas ele não pode admitir aquilo dentro da sua formação discursiva, porque admitir isso seria admitir que a pandemia de fato existe, que de fato as nossas vidas serão drasticamente alteradas pelos resultados dessa pandemia. A noção de fórmula para Krieg e Planck é um conjunto de formulações que, pelo fato de serem empregadas em um momento e em um espaço público dados, cristalizam questões políticas e sociais, que essas expressões contribuem ao mesmo tempo para construir. Essa citação é deste livro aqui. Ok? Ela também lista algumas propriedades fundamentais da fórmula, de ter um caráter cristalizado, de se inscrever numa dimensão discursiva, de funcionar como um referente social e de comportar um aspecto polêmico. Bom, eu já falei até um pouco disso, só vou organizar um pouco melhor. O caráter cristalizado tem a ver com a forma linguística que a fórmula assume. O fato de se escreverem numa dimensão discursiva significa que elas não são meramente uma formação linguística. Então, as fórmulas elas estão muito ligadas também à sua forma de circulação, às questões de posicionamento que elas mostram, das inscrições em determinadas formações discursivas e assim por diante. Então, ela tem uma dimensão discursiva também. E funciona como referente social significa que ela é constantemente retomada em forma de explicação, em forma de contextualização, em forma de comentário, em forma de descrição. Então, as pessoas se remetem a ela dessa maneira também. E ela comporta um aspecto polêmico. Isso eu acho que até já falei um pouco também, é que as fórmulas, elas não são tomadas da mesma maneira por formações discursivas rivais. Elas são um campo de disputa, como é o que a gente vai ver em ideologia de gênero. O discurso da Escola Sem Partido ganha o espaço público aproximadamente entre 2004 e 2005 com a criação de um site. A base do movimento, segundo eles próprios, era combater a doutrinação ideológica nas escolas. E eles tinham uma proposta de transformar em lei a fixação de um cartaz em todas as escolas do Brasil, um cartaz generoso de uns 60 centímetros, que continha o que eles chamam de os deveres do professor. Eram 6 itens que procuravam regrar a ação do professor, principalmente no que tange a questões de posicionamentos políticos, partidários e ideológicos. Inclusive eu fiz uma boa varredura no site do próprio movimento, né? A gente começa a perceber que é só um tipo de ideologia, é só um tipo de posicionamento que é vetado, né, segundo o movimento, nas escolas. Então, ideologia para eles era só o que grupos progressistas de esquerda acreditam, como, por exemplo, críticas ao capitalismo, críticas ao cristianismo. Esquerda. A gente não encontra em todo o site do Escola Sem Partido sequer uma denúncia que envolva, por exemplo, o que seria talvez uma doutrinação para o catolicismo, para o capitalismo. Então a gente percebe que a polêmica do Escola Sem Partido ela reside justamente aí. A expressão ideologia de gênero começou a circular no espaço público na década de 90 em documentos produzidos pela Igreja Católica e em eventos promovidos por essa instituição. Portanto, é anterior ao próprio movimento Escola Sem Partido. Ela surgiu como uma espécie de simulacro, no sentido do Menguinot, do que seriam as pautas de gênero que estavam sendo levantadas assim, muito fortemente naquele período e até hoje ainda estão aí no debate público. Simulacro por quê? Porque para a Igreja Católica tradicional, a sua face mais conservadora, é inadmissível, por exemplo, se discutir
orientação sexual ou identidade de gênero diferente do que é o modelo tradicional heterossexual e biodeterminado. Então, como isso não é admitido ali dentro dessa formação discursiva, a expressão ideologia de gênero ela fica prenha de sentidos negativos, né? Mesmo porque a própria ideia de ideologia, do termo ideologia, é associada mais à esquerda e de um jeito negativo, como se fosse algo que contaminasse de alguma forma o debate, enfim. E tanto é que a Escola Sem Partido vai retomar isso em expressões cristalizadas como doutrinação ideológica. Mas aqui no Brasil, quem realmente colocou essa expressão para circular no espaço público foi o Escola Sem Partido. O gráfico que eu vou mostrar aqui do Google Trends mostra que o primeiro pico de pesquisa dessa expressão é em 2005, justamente quando a Escola Sem Partido estava iniciando suas atividades. E o próximo pico, que é bem maior inclusive do que o de 2005, é o de 2015, justamente quando estava sendo discutido no Congresso leis como a BNCC, né, e até o Plano Nacional e os planos estaduais e municipais de educação, naquele período de 2014 e 2015. E a briga nesse momento foi se incluir ou não o termo gênero nesses planos. E a bancada evangélica, enfim, a bancada mais conservadora, conseguiu fazer com que não fosse incluído esse termo. Outros dois picos, vocês podem ver aí, foram em 2017, quando então o deputado Jair Bolsonaro começou a recolocar isso no debate muito fortemente, junto com outros aliados. E em 2018, justamente quando Bolsonaro era eleito presidente, né? Eu vou mostrar para vocês algumas ocorrências da fórmula ideologia de gênero que eu encontrei no meu corpus. Vou começar por algumas ocorrências que eu retirei do próprio site do Escola Sem Partido. Lavagem cerebral com ideologia de gênero em escola particular de Brasília. Professora de português toma invertida após tentativa de promover ideologia de gênero. No IFPE, fanáticos da religião do gênero transformam banheiro feminino em banheiro trans. Por que os pais devem dizer não à ideologia de gênero? MP processa colégio particular de BH por martelar ideologia de gênero na cabeça dos alunos. Escola Sem Partido obtém liminar na justiça para que calouros da UFLA não sejam obrigados a participar de oficinas de feminismo, gênero e história do movimento LGBT. Ideologia de gênero na escola e que se dane a lei. A ideologia de gênero no banco dos réus. Analisando esses enunciados, a gente percebe que para os adeptos do Escola Sem Partido, a ideologia de gênero é imposta por instituições de ensino e professores doutrinadores. Isso a gente vê por trechos como lavagem cerebral com ideologia de gênero, tentativa de promover ideologia de gênero, martelar ideologia de gênero, obrigados a participar de oficinas de feminismo, gênero, lavagem cerebral com dogmas de ideologia de gênero. Além disso, para eles, ela é ilegal e ou deve ser combatida pelos adeptos das ideias do movimento. Como a gente vê em professora de português toma invertida, pais devem dizer não, MP processa, Escola Sem Partido obtém liminar da justiça e que se dane a lei no banco dos réus. Nessa lista a gente ainda encontra usos metafóricos que remetem a um discurso religioso, sugerindo que a ideologia de gênero seja uma espécie de seita, como fanáticos da religião de gênero, dogmas da ideologia de gênero. E também a gente consegue perceber uma espécie de denúncia de um plano de dominação dos LGBTQ+, em textos como transforma um banheiro feminino em banheiro trans, oficina de feminismo, gênero e história do movimento LGBT. A gente consegue verificar que esse discurso de Escola Sem Partido ele rompe as barreiras do próprio movimento e atinge outras instituições. O então deputado Marco Feliciano, em 2015, disse o seguinte: você que é vereador, não deixe passar nenhuma expressão que venha com a palavra gênero, porque a palavra gênero é genérica. Você vai abrir oportunidade para que professores da escola encontrem uma forma de ensinar para seus filhos sobre sexualidade. Se isso virar lei, o papai e a mamãe
não vai poder fazer nada com o professor, nem chamar a atenção dele quando seus filhos chegarem da escola questionando e dizendo assim: papai, mamãe, o professor disse que eu posso ser o que eu quiser, homem e mulher ao mesmo tempo. No discurso de Feliciano há uma ideia que também é fundamental para o discurso de Escola Sem Partido, de que professores são ardilosos, oportunistas, e a gente percebe isso em trechos como: vai abrir oportunidade para que os professores da escola encontrem uma forma. E também a gente percebe que para esse discurso os professores representam uma ameaça para a família, no que diz respeito à educação sexual, moral, né, dos alunos. Nesse discurso há também a ideia de que admitir a palavra gênero nos planos federal, estaduais e municipais de educação deixaria os pais indefesos contra essa ameaça que os professores representam. E isso a gente vê em trechos como: se isso virar lei, o papai e a mamãe não vai poder fazer nada com o professor. Em um documento da CNBB a gente encontra também um reforço ao que foi falado pelo Feliciano, quando a CNBB afirma que a ideologia de gênero destrói o conceito de família, que tem seu fundamento na união estável entre homem e mulher. Então a gente tem aquele modelo tradicional de família aqui que segundo os adeptos da Escola Sem Partido, vai ser destruído, né, pela ideologia de gênero. Isso não fica só naquele ano. Em 2018, o então senador Magno Malta diz o seguinte: será um ano de muita luta, de temas importantes a serem tratados aqui nesse plenário, de decisões a serem tomadas, um ano de processo eleitoral, um ano que o país revoltado, angustiado com o que ocorreu, um país largado na segurança pública, com a violência sem precedentes na história contra a família, contra as nossas crianças, uma tentativa absurda de mudar uma ordem social com a chamada ideologia de gênero. Menino não nasce menino, menina não nasce menina, mas homossexual nasce homossexual? Ideologia de gênero não é nada. Ele, assim como o Feliciano, não distingue gênero de orientação sexual. E como eu tinha dito, que a Igreja Católica também não distinguia. Por isso fez esse simulacro. O que fica evidente no parágrafo da citação, quando ele usa indistintamente os termos menino, menina, que no discurso progressista se refeririam à identidade de gênero, e homossexual, que para um progressista se referiria à orientação sexual. É um exemplo de incompreensão dentro dessa polêmica. A ameaça da chamada ideologia de gênero nas escolas foi inclusive um dos fatores determinantes para a eleição de Jair Bolsonaro em 2018. Ele se colocou como um defensor do mesmo discurso que o Escola Sem Partido tem sobre ideologia de gênero. O Escola Sem Partido chegou a reconhecer isso, que ele seria o único candidato que estava falando abertamente em apoiar o Escola Sem Partido. E ele chegou a falar, o Bolsonaro chegou a falar em entrevista no Jornal Nacional de um livro que supostamente faria parte de um suposto kit gay que iria para as escolas, e que era um livro que chamava Aparelho Sexual e Companhia, e que teria imagens erotizantes, segundo ele. Esse livro sequer nunca foi incluído em nenhum tipo de kit para se mandar para as escolas, e a história do kit gay é também um simulacro, né, do kit contra a homofobia, da época em que o candidato do PT, que era rival em 2018 do Bolsonaro, o principal adversário, na época em que ele era ministro da Educação. Então a gente percebe que as expressões cristalizadas, as fórmulas, elas podem inclusive ter uma influência muito grande no espaço público pela sua própria agilidade, pela sua velocidade, pela sua capacidade de comunicação rápida, sem muita explicação. Então falar em ideologia de gênero era se mostrar representante de toda uma gama de pessoas que poderia gerar muitos votos, né? E ele soube usar muito bem isso. Então, realmente as expressões cristalizadas, elas têm um poder de síntese que foi muito bem utilizado nesse caso. Bom, tem mais um monte de coisa que a gente podia falar aqui sobre esse tema, mas o tempo acabou. Então, muito obrigado.